Fala pessoal, tudo beleza? Hoje vamos dar uma reagida no vídeo. O maior prodígio do futebol que desperdiçou sua carreira para viver a festa. Do canal Futebol Sem Parar. Deixa o like, se inscreve no canal dos caras aí. Tamo reagindo ao vídeo dos caras, se inscreve no canal. E lembrando, não tem imagem minha no vídeo porque eu faço a reação do celular e não tem como, cara. Se vocês ajudarem, der uma melhorada aí, a gente dá um jeito de comprar uma câmera, comprar um outro celular, um computador e dá certo. Então, bora lá pro vídeo. Imagina essa cena. O ano é 2007 e você é um jovem prodígio de 17 anos com o mundo do futebol dominado por você. Seu nome tá no topo das listas de promessas, sendo considerado o terceiro garoto mais empolgante do planeta, deixando para trás nomes que mais tarde brilhariam, como Ozil, Toni Kroos, Karim Benzema, Gareth Bale e outros que hoje são lendas. Cara, olha esses nomes. O Pato tava nessa lista, cara. Bizarro. Mas o que te destaca não é só o talento. Você era tão promissor que mesmo sem ter atingido a maioridade, um gigante como o Milan não pensou duas vezes antes de pagar uma fortuna para te contratar. Foram 24 milhões de euros investidos em você, um moleque que acabava de pisar em San Siro para vestir a camisa 7, a mesma que pertencia ao lendário Andriy Shevchenko. E olha só a responsa. Seu vestiário era praticamente um museu do futebol. Cara, você dividiu o vestiário com Kaká e Ronaldo, velho. Que é isso? Clarence Seedorf, Cafu, Paolo Maldini, Andrea Pirlo. Cara, olha esses nomes, cara. Tipo assim, o Kaká com 17 anos, 18 anos, provavelmente deve ter ido. Olha, ele chegar no vestiário e fala, tô dentro do FIFA, do PES, cara, não tem como. É muito bizarro, velho. O time do Milan era um absurdo. Pra quem vê hoje em dia, pensa, não, o Milan é uma draga danada, cara. Olha o que era o Milan em 2007. E claro, Ronaldo Fenômeno. Só craque que qualquer jogador daria tudo pra dividir um campo. Mas aí vem o momento que pode mudar tudo. Num certo dia, Ronaldo, do jeito brincalhão e carismático dele, te solta a pergunta. E aí, garoto, você vai seguir o estilo de vida religioso tipo o Kaká ou vai cair na farra e aproveitar tudo que o futebol pode te dar, igual a mim? Agora pensa. Você, um jovem cercado de luxo, fama e dinheiro. O que teria escolhido? Bem, pra Alexander Pato, a resposta foi bem clara. Mas deixando de lado o quão insana foi a pergunta de Ronaldo naquele final de anos 2000, uma coisa é certa. Pouquíssimos Cara, sinceramente, tipo, é uma decisão muito difícil, cara. O Kaká você pode ver que o Kaká é um dos poucos que tomou essa decisão. Tipo, você tem dinheiro, fama, cara, o mundo praticamente aos seus pés, cara. Quem fala que o cara tá errado, mas você já se colocou no lugar do cara? Eu acho que 99% das pessoas fariam isso, tanto que fazem. garotos no planeta tinham o hype que Alexander Pato carregava. Hoje em dia, qualquer jovem talentoso já ganha o rótulo de garoto prodígio. Mas naquela época, essa era uma distinção reservada só para os fenômenos, aqueles que realmente pareciam estar acima do resto, principalmente no Brasil. E o Pato? Ele estava explodindo de um jeito que parecia coisa de roteiro de filme. Com apenas 16 anos, foi contratado pelo Internacional e sem tempo para adaptação, já foi jogado no meio de um campeonato brasileiro cheio de caras bem mais velhos e experientes. O detalhe? Ele era o jogador mais novo da liga inteira. E o que ele Cara, eu tenho a impressão que o Alexandre Pato era muito rápido. Tipo, você pode ver os lances dele. Eu não sei se o vídeo tá acelerado, cara, mas sei lá. Tipo, até em velocidade normal, ele tinha uma agilidade, uma mudança de direção, uma coisa bizarra, velho. fez na estreia, simplesmente humilhou. No primeiro minuto de jogo, já meteu um gol. Depois, começou a brincar com os zagueiros, driblando geral como se tivesse num rachão de fim de semana. Para completar, ainda deu 2 assistências antes de ser substituído lá pelos 77 minutos. Em uma única partida, o moleque já tinha mostrado tudo: habilidade, frieza e aquele toque de ousadia que o Brasil tanto ama. Mas o que fez o hype explodir de vez foi quando ele quebrou um recorde histórico. Se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma competição oficial da FIFA, ultrapassando ninguém menos que Pelé. Isso aí, o nome de Alexander Que isso, cara. Aí, tá vendo? Essas coisas vai subindo pra cabeça, querendo ou não, velho. O cara com 17 anos. Pato agora estava escrito na história, e o mundo inteiro queria saber até onde esse menino ia chegar. Com 17 anos e 102 dias, Alexander Pato cravou seu nome na história, batendo o recorde de Pelé e sendo 132 dias mais jovem que o rei do futebol quando atingiu a marca. O impacto foi tão grande que, na época, nem mesmo um jovem Cristiano Ronaldo recebia tanta atenção. A última vez que o Brasil tinha depositado esse nível de esperança em um garoto foi quando um tal de Ronaldo Nazário surgiu, ainda com 18 anos, pronto para dominar o mundo. E o mercado europeu percebeu rápido o talento do moleque. O Milan, mesmo com várias opções disponíveis na época, não hesitou em pagar 24 milhões de euros pelo garoto. Em 2007, isso era uma quantia absurda para um adolescente, mas no começo parecia até... Cara, tipo, ele era, pelo que eu vejo aqui, ele era pra ter sido o sucessor natural do Ronaldo, cara. Parece, cara. Mas
Escolheu outra coisa. Chincha, Pato já mostrou o serviço de cara. No primeiro amistoso com a camisa rossonera, balançou as redes contra o Dinamo de Kiev e quando finalmente fez sua estreia oficial na Série A, não decepcionou. Marcou logo contra o Napoli. Em suas primeiras 20 partidas, teve 11 participações em gols, jogando por um dos maiores clubes do planeta e enfrentando aquela que na época era a liga mais disputada da Europa. Pra quem não sabe, o italiano nessa época era os mais fortes, porque a Espanha veio depois, a Premier League veio depois ainda. Então, cara, ele tava no centro do futebol, realmente. E, tipo, você pode ver que a Inter ganhou Champions, o Milan ganhou Champions, tipo, a Juventus chegava. Cara, ele chegou e ele não decepcionou no começo do Milan. E não era só dentro de campo que ele chamava atenção. Fora dele, sua fama crescia ainda mais. Pato não era apenas um craque promissor, mas também um rosto altamente comercializável. Agências de modelos começaram a notar, mulheres se encantavam e ele rapidamente se tornou um verdadeiro astro global. No mundo inteiro, algumas das maiores supermodelos e atrizes ficaram hipnotizadas pelo visual de Alexander Pato. O cara era um fenômeno não só dentro de campo, mas também fora dele. E o próprio Pato sabia disso. O problema? Sua carreira no futebol, de certa forma, começou a desandar antes mesmo de atingir o auge. Lembra daquela pergunta de Ronaldo sobre qual estilo de vida ele queria seguir? Pois bem, cerca de um ano depois, mais uma grande influência entrou na sua vida dentro do vestiário do Milan. Outra lenda brasileira, outro gênio da bola e, sem dúvida, o maior festeiro da história do futebol, Ronaldinho Gaúcho. E se Ronaldo... Juntar Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho nessa cabeça, cara, não sei não, é difícil, viu? É difícil. Tinha plantado a sementinha da dúvida na cabeça do jovem Pato, Ronaldinho chegou para regar e fazer crescer. E por que isso é tão importante? Simples, porque apesar de toda a badalação e do status de galã que ele já carregava, Pato, ainda muito jovem, estava noivo de sua namorada de longa data, a atriz brasileira Stephanie Brito. E eles não só estavam noivos, como se casaram no fim daquele ano. O casamento foi coisa de cinema, uma cerimônia gigantesca em um dos locais mais exclusivos do Rio de Janeiro, com tudo do bom e do melhor. O evento foi tão luxuoso que até então o proprietário do Milan, Silvio Berlusconi, ajudou a bancar parte da festa. Só que nem todo esse glamour segurou a relação. Em menos de 10 meses, o casal já estava assinando os papéis do divórcio. De acordo com sua ex-esposa, Stephanie Brito, o casamento desmoronou porque Pato simplesmente não largava as festas. E o principal parceiro de balada era ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. Naquele momento... Cara, tipo, o Ronaldinho te chama pra uma festa. Tipo, e você é o Pato, você é novo. O Ronaldinho manda no time. Como é que você vai falar não? Esse é o problema. Da carreira, Ronaldinho já não estava tão focado no futebol e parecia mais interessado em aproveitar ao máximo o que a vida de um astro podia oferecer. O problema? Ele levou o jovem Pato junto nessa jornada. Enquanto Ronaldinho já era uma lenda consolidada, Pato ainda estava construindo seu nome, tentando provar que era realmente o craque que todos esperavam. Mas com um estilo de vida regado a festas, luxo e noitadas intermináveis, ficou impossível equilibrar tudo. O resultado? O casamento de conto de fadas desmoronou em menos de 10 meses. E olha que o casamento tinha sido um evento milionário. Traje de grife, joias extravagantes, um dos locais mais exclusivos do Rio. Mas no fim das contas, nada disso segurou o relacionamento. Na temporada de 2008 para 2009, o jovem atacante mostrou que não era só marketing e promessas. Dentro das 4 linhas, ele se tornou a principal referência ofensiva do Milan, liderando o time em participações em gols. Foram 24 contribuições, entre bolas na rede e assistências, em 42 partidas. Nada mal. Cara, nada mal pra um cara de 18, 19 anos. Para um garoto que ainda estava se adaptando ao futebol europeu. O mais impressionante, ele chegou a superar em números ninguém menos que Ricardo Kaká, que naquele momento era simplesmente o melhor jogador do mundo. Isso só aumentava a expectativa de que Pato poderia ser o próximo grande craque brasileiro a dominar o futebol mundial. A maior influência que poderia manter Pato no caminho certo simplesmente deixou o clube. E, ironicamente, a expectativa era que ele assumisse o posto de Kaká e liderasse o Milan rumo ao sucesso. Agora, olhando em retrospecto, talvez não tenha sido a melhor ideia jogar essa responsabilidade gigantesca nos ombros de um jovem de apenas 20 anos. Mesmo assim, na temporada seguinte, ele continuou correspondendo dentro de campo. Em meio a um futebol italiano que já não era o mesmo de seus tempos áureos, Pato manteve uma média sólida. 15 participações em gols em 30 aparições. Mas aí veio Mas começou a cair, você pode reparar que era pra subir e começou a cair. outro problema. Na temporada de 2010 para 2011, ele teve seu melhor ano pelo Milan, com 20 participações em gols em 33 jogos. Mas lembra que o clube colocou todas as fichas nele para ser o novo Kaká. Pois é, ele levou isso ao pé da letra. Queria jogar tudo: campeonato, copas, amistosos, pré-temporada, compromissos com a seleção. Se o Milan fizesse um rachão valendo um prato de macarrão, Pato queria estar lá. Só que o corpo não aguentou. No meio da temporada mais promissora da sua carreira, vieram as primeiras lesões sérias. No total, foram 95 dias afastado, perdendo 17 partidas
partidas. E esse foi o começo do fim, porque a partir daí, Pato nunca mais foi o mesmo. Fora dos gramados, durante sua recuperação, Pato estava bem ocupado. E não era só com fisioterapia, não. Enquanto rolavam boatos de que ele teve um breve romance com a Miss Brasil 2010, Débora Lira, outra história bem mais polêmica começou a ganhar força. Ele estava saindo com ninguém menos que Barbara Berlusconi, filha do ex-primeiro-ministro italiano e dono do Milan, Silvio Berlusconi. Pra piorar, existiam rumores de que esse caso já rolava quando ele ainda era casado. Ou seja, Cara, e tipo assim, se você tá com problema, se você tá doente, no caso, machucado, se você não se cuidar, não fazer o treino direitinho, a inflamação continua e ela tende a piorar, cara. E o Kaká não escutou. O Kaká escutou. O Pato não escutou, quis viver a vida na babesca, viver o luxo, viver tudo que podia e dentro de campo ele podia até estar machucado, mas fora dele, o cara tava jogando no modo lendário. Mas aí vem a questão, o que há de errado em namorar a filha de um dos homens mais poderosos do mundo? Bom, pra muita gente dentro do Milan, isso significava privilégios. Enquanto o corpo dele ia se desgastando por conta do excesso de jogos desde a adolescência, Pato ainda mostrava talento quando conseguia jogar. Cara, e uma coisa que a gente pode pensar, levando pros dias de hoje, é o Lamine Yamal. Começou com 15, se eu não me engano estreou com 15, tá com 17, vai fazer 18 e joga tudo. Será que isso uma hora não vai pesar também, não? Só se ele se cuidar, tipo assim, não ficar em festa. Tipo, festa que eu falo é balada, essas coisas, beber, tipo, ficar, sabe, nessas coisas que... Tipo, sair, se divertir, curtir a vida. O cara tem que curtir, porque milionário, jovem, astro, não tem como não fazer isso. Mas é uma coisa a se pensar. Participações em gols em 18 partidas não era um número ruim, mas o problema é que o Milan não parecia disposto a buscar outro protagonista para o time, ao invés de negociar um jogador cada vez mais frágil fisicamente, mas que ainda tinha um baita valor de mercado, ou procurar um novo craque para liderar o clube. A diretoria parecia simplesmente comprometida em manter Pato ali, e muitos começaram a desconfiar que o namoro com Barbara Berlusconi tinha muito a ver com essa insistência. Olhando em retrospecto, dá pra ver que a má gestão do elenco foi um dos grandes fatores na queda do Milan, que antes era um gigante absoluto da Europa. Lendas do clube como Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso foram saindo, enquanto talentos como Thiago Silva também davam adeus. O problema? O clube não tinha dinheiro nem planejamento para substituir essa galera à altura. Mas esse é um papo para outro dia, porque agora a gente chega no ponto em que a relação de... E tipo assim, se você não tem uma base sólida, uma espinha dorsal sólida, como é que você vai alimentar o seu grande jogador? Porque é isso também, né, cara? Pato com Barbara Berlusconi chega ao fim. E olha que foi o relacionamento mais longo da vida dele até então, durando 2 anos e meio. Só que, depois disso, ficou evidente pra todo mundo. O risco de lesão do brasileiro era simplesmente alto demais. O cara já tinha acumulado uma inacreditável ausência de 166 dias, perdendo 41 jogos até 2012. E somando isso sobre seu estilo de vida festeiro e mulherengo, muitos clubes europeus começaram a pisar no freio quando pensavam em contratá-lo. Pra piorar, sem o namoro com a filha do dono do Milan, Pato perdeu qualquer tipo de tratamento especial dentro do clube e, como consequência, acabou fora do time. Mesmo assim, ele deixou algumas lembranças marcantes, como aquele gol absurdo contra o Barcelona de Guardiola, onde ele simplesmente arrancou desde o meio de campo e precisou de só 24 segundos para balançar a rede. Um momento de puro brilho que, infelizmente, acabou sendo um raro vislumbre do que poderia ter sido a carreira de Alexandre Pato. Após seu tempo no Milan, Pato nunca mais conseguiu se recuperar. Seu ritmo e agilidade que antes o faziam brilhar, É isso que eu queria a palavra. Agilidade, ele era muito ágil, tipo, sempre tava um passo à frente do marcador. Sumiram. Nas últimas temporadas, suas lesões se tornaram constantes e ele passou a pular de time em time, caindo em ligas de menor expressão, como a China, e voltou para o Brasil. Tentou voltar para as 5 principais ligas da Europa, com um empréstimo relâmpago ao Chelsea e uma passagem rápida pelo Villarreal, mas nada foi suficiente. Aquele talento absurdo que ele mostrou no começo da carreira se perdeu, e as ofertas que ele recebeu já não chegavam nem perto dos valores que ele tinha quando era uma das maiores promessas do futebol. Até mesmo no Brasil, onde ele jogou por um tempo, e na China, onde ele foi atrás do dinheiro, Pato não conseguiu mais reencontrar o brilho. O mais Cara, sinceramente, poderia ter sido um dos grandes centroavantes que o Brasil precisava. Na Copa de 2010, 2014, 2018. Porque o Pato nem é velho, ele deve ter uns 35, 34 anos. Então, cara, tipo, é uma coisa a se pensar. Se em 2010 ele tinha 20, então ele tem 35. Então daria pra jogar até a Copa de 2022, cara. Que ele teria 32 anos. Então, cara, sinceramente, um desperdício absurdo. Mas e você? O que você acha? Você acha que... O que atrapalhou a carreira dele? Ele tinha essa tendência natural a se machucar? Ou a vida que ele decidiu ter o atrapalhou? Deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.
Falou!